Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui novamente com vocês hoje para trabalhar o tema calor, ambiente e poluição. Para isso, vocês podem pegar o livro didático de vocês, volume 4, ou caderno, um lápis, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação. Vamos lá então? Preparados? Vem comigo então. Primeira coisa, falar do calor. Nós já estamos ouvindo já há muito e muito tempo que a temperatura média do nosso planeta está aumentando. Isso, se a gente voltar um pouquinho atrás, vem em decorrência da grande revolução industrial que ocorreu lá no século XVIII. O que ocorreu lá? Ocorreu a formação, a partir dessa época, formação e construção, e foram sendo levantadas indústrias. Essas indústrias, elas acabam emitindo gases poluentes. Assim também, o que aconteceu? Aumentou com a indústria, aumentou o poder aquisitivo também das pessoas, porque eles estão trabalhando e elas acabaram comprando carros. Professora, mas o que isso tem a ver? Sim, as pessoas começaram a ter carros, aumentou a frota, não apenas pública, mas também particular de carros nas cidades, nas estradas. Isso fez com que aumentasse também a emissão de gases poluentes, visto que a maior parte da frota, seja pública ou particular, essa frota ela é abastecida, ela utiliza combustível fóssil. E o combustível fóssil, a queima desse combustível faz com que elimine gases do efeito estufa. Ou seja, nós temos aqui um gráfico, esse gráfico mostra o quanto essa nossa temperatura vem aumentando gradativamente. Olhe, sempre, a cada 10 anos, mais ou menos, eles fazem uma leitura. Então, a última foi feita de 2001 a 2010. Provavelmente já deve estar aparecendo uma outra aí, de 2011 a 2020. Uma próxima leitura de quanto estaria aqui a nossa temperatura do planeta. Então, essa temperatura vem aumentando. Isso aumentando, vocês vão perceber que muitas coisas vão sendo alteradas, inclusive as mudanças climáticas que nós estamos sentindo, alterações muito intensas que a gente vem sentindo no decorrer desses anos. Isso altera também a parte de corrente marítima, altera uma série de situações que a gente vai começar a perceber na aula de hoje. Muito bem, falando disso, eu estou falando aqui do efeito estufa, alguma coisa assim, mas vamos entender melhor esse efeito estufa. Nós sabemos que o principal gás responsável pelo efeito estufa é o gás carbônico. Nós sabemos também que esse gás carbônico, a própria natureza, ela dá conta de capturar esse gás que está na atmosfera. Como que ela faz isso? Pelo processo que nós conhecemos, fotossíntese. Durante o dia, em presença da luz solar, a planta realiza a fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Esse gás carbônico, enquanto está numa quantidade em que a natureza consegue capturar e dar conta dele, ok, isso a gente chama de efeito estufa. Isso é porque ele está deixando a temperatura adequada à vida na Terra. Então, o efeito estufa, na verdade, é isso. Nós precisamos dessa camada de ar que forma aqui a atmosfera, para que essa camada possa reter uma quantidade de energia solar e essa quantidade deixa a temperatura na Terra adequada, satisfatória para a vida. Esse é o detalhe. Alguma coisa acaba voltando para o espaço. Mas o que vem acontecendo desde esse século XVIII com a Revolução Industrial? Essa camada que nós temos aqui, ela está aumentando. A quantidade de gás carbônico que está nessa camada não está sendo suprida pela natureza. A natureza não está dando conta disso. Como não está dando conta, está sobrando uma quantidade muito grande. Essa quantidade está fazendo com que esse efeito estufa entre em desequilíbrio. Quando ele entra em desequilíbrio, nós temos o chamado aquecimento global.
Quando grande parte dessa energia que vem do Sol, ela acaba sendo absorvida pela Terra, toda ela, e ela acaba assim, olhe lá, ó, mas não consegue regressar para o espaço. Ela é absorvida pela camada de gases de estufa. Ela vai ficar retida nessa parte. Como ela fica retida, o que acontece? Aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, a gente diz que não é que o efeito estufa está fazendo mal. Acontece que entra em desequilíbrio. Enquanto a natureza dá conta e retorna, dá conta, retorna o oxigênio. Isso é o equilíbrio. Então, estava tudo ok, o efeito estufa é importante. Quando ele entra em desequilíbrio, quando tem um excesso de gás que ele não consegue dar conta, isso faz com que forme o chamado aquecimento global. E esse aquecimento global, um dos responsáveis é o gás carbônico e o outro responsável é o gás metano. O gás metano também é um dos grandes responsáveis pela formação do que nós estamos vendo do aquecimento global, que é o desequilíbrio do efeito estufa. Muito bem. Falando sobre isso, um pouco do gás metano. O gás metano, na verdade, é um biogás. Ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica. Onde que a gente encontra uma concentração grande disso? Em lixões. Os lixões acabam sendo, sim, a matéria orgânica, que acaba sendo decomposta e ela acaba produzindo esse gás metano. Muitos e muitos lugares acabam aproveitando com tubos, acabam aproveitando esse gás, algumas indústrias fazem isso, locais, e acabam abastecendo grandes locais. Em São Paulo isso é feito. Eles acabam fazendo uns dutos e acabam captando esse gás metano, levam para um local, convertem ele em energia. Outra coisa também é quando criação de animais. Ah, mas como assim criação de animais? Por quê? Porque o esterco que o animal faz, o que acontece? Ele pode ser usado em biodigestor. Biodigestor pode ser formar o gás metano, que é o biogás, e pode converter em energia. Então, alguns locais onde existem pecuaristas que utilizam o próprio esterco produzido pelo gado na produção de energia para abastecer toda aquela região onde eles estão. O gás carbônico, quantidade vem aumentando, isso a gente sabe com as queimadas principalmente, e a queima de combustíveis fósseis, como eu falei, que a frota aumentou a quantidade de carros nas ruas, está muito maior do que o normal. E isso acaba, sim, aumentando a quantidade de combustíveis fósseis. Aqui uma imagem dentro desse nosso ano, né, de 2020, uma imagem lá de São Paulo. São Paulo a gente sabe que é um local bem poluído, até pela quantidade de indústrias, pela quantidade de carros que tem, a falta de verde que existe lá. Então a gente sabe que é um local que existe uma poluição muito grande. E por conta da nossa pandemia Covid-19, olha a diferença que aconteceu. Não na cor necessariamente, mas vocês percebem a névoa que dá a impressão que forma aqui. Isso nada mais é do que a poluição. Aqui você já consegue enxergar até mesmo o céu, né? Dá a impressão que aqui está tudo cinzenta, né? Aqui as queimadas, uma das grandes responsáveis aí pelo aquecimento global. Os efeitos do aquecimento global: aumento da temperatura dos oceanos, isso acaba alterando, como acabei de falar, as correntes marítimas, elevação gradual do nível dos oceanos, fazendo inundações em regiões litorâneas. Mas isso tem um porquê, porque existe lá em outro local derretimento de geleiras. Isso põe em extinção espécies que precisam do frio, precisa dessa geleira. E também fenômenos climáticos intensos. Aqui no sul nós estamos passando exatamente por este momento aqui. Há muito tempo que não chove, nós estamos passando por uma falta de chuva muito grande.
os nossos reservatórios estão mais ou menos assim, abaixo de 30%, e nós estamos tendo que fazer aí rodízio de água. Isso porque alterações, fenômenos climáticos estão sendo alterados, isso tudo por conta do aquecimento global, isso tudo por conta de gases que estão poluindo, e a natureza não está dando conta de tudo isso. Aí nós temos a camada de ozônio, nós sabemos que ozônio nada mais é do que o O3, ele faz parte da atmosfera e ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai filtrar os gases ultravioletas do Sol. Esses gases são os gases nocivos ao nosso organismo. São os gases que podem sim provocar queimaduras na pele, provocar o câncer de pele. Então nós temos divididos em UVA e UVB. UVA representa cerca de 95% do raio ultravioleta que chega à superfície terrestre e ele é nocivo, causando câncer de pele. O UVB, 5% dos raios da ultravioleta que atinge a superfície terrestre, mas são responsáveis pelas queimaduras na pele. Isso é aquele tempo que a gente passa em exposição ao sol. Antigamente a gente ficava um pouco mais de tempo no sol e não tinha queimaduras tão severas. A partir de uns tempos para cá, a gente precisa usar muito protetor solar para que a pele não seja queimada, não tenha queimaduras severas na pele. Essa é a camada de ozônio. E o interessante é que a gente escuta muito falar de buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio. Na verdade, não é que forme um buraco, que até eu coloquei bem isso daí. Na verdade, diminui essa camada, porque nada mais é do que uma gás que vai proteger também o nosso planeta desses raios. Então, essa camada de ozônio, ela foi muito afetada pela ação de gases do clorofluorcarbonetos. Então, esses CFS que a gente chama. E depois que foi abolido, não se pode mais usar isso, principalmente em spray, coisa assim, eles proibiram o uso. E com isso, o que eles vêm percebendo? De 2014 até 2019, eles estão percebendo que a camada de ozônio está sendo recuperada. Então, a grande parte dessa camada está aumentando. Então, ela foi ficando menor, por isso que a gente fala em buraco da camada de ozônio, ela foi diminuindo a espessura, em alguns locais quase que sumindo, e agora ela está se recuperando. E isso é importantíssimo para o nosso organismo. Essa exposição que nós temos ao sol, a gente deve tomar bastante cuidado. Ok? E agora é com vocês. Hora de vocês praticarem página 36, exercício 4 e página 39, exercício 1. E num outro momento eu venho para a gente fazer a correção desses exercícios. Mas antes disso vocês têm que fazer, hein? Bora fazer? Até um próximo momento. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, me liga. Fui.